Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram do mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama que Jesus, esse não é de Deus. É o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora do mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. E é por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amemos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de Deus, então, ela é bem certa quando ela diz assim, que a gente, quando está mergulhado dentro desta vontade de Deus e fazemos a vontade de Deus, quando a gente prega a palavra, a verdade, a gente já conhece logo quem são os cheios do Espírito Santo, aberto para acolher a palavra, e quem não são. As pessoas que normalmente rejeitam o que a gente está falando, elas não estão rejeitando a gente, elas estão rejeitando o reino de Deus. Porque não é fácil assumir a palavra de Deus, ter que renunciar uma vida de prazer deste mundo, e há tantos prazeres que a carne tem necessidade desses prazeres. Então a gente conhece logo, a gente começa a fazer uma pregação mais dura, né? Conforme o coração de Deus, a exortação que Deus fez para nós, a gente já vai percebendo quem são os enviados de Deus. Normalmente aqueles
que toma uma decisão de querer mudar mais e mais, aquele que acolhe a verdade, mesmo que seja difícil, a gente já vê que esse realmente está aberto para a graça de Deus. Mas aqueles que negam o Senhor, a gente já percebe também que eles estão fechados, né? Então, se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso irmão, nós somos mentirosos. Então, a condição de que amamos a Deus, né, é a condição de amar o nosso irmão, porque Deus está no nosso irmão. E mesmo que sejam irmãos difíceis da gente amar, a gente tem que pelo menos ter respeito por esses irmãos. Deixar com que o Espírito Santo conduza, né? Caríssimo, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. É isso mesmo. Caríssimo, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. E todo aquele que não proclama não é de Deus. Então nós precisamos realmente deixar com que este amor de Deus ele seja uma marca visível em nós, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.